Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de segunda-feira, hoje, dia 15 de abril do ano de 2024? O ano da promessa, o ano da sua vitória, se assim você o acreditar. Chegamos no segundo semestre deste mês. Olha que maravilha que até aqui as mãos do Senhor ela tem nos sustentados de pé. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, estamos preocupados, inquietos, quantas vezes que nós estamos angustiados com o que há de nós fazer. Quantas vezes que nós tomamos decisões precipitadas, quantas vezes que nós votamos para que Deus venha solucionar e muitas vezes aquele voto que eu e você cumprimos, ou pelo menos falando, nós não chegamos a cumprir. Mas a Bíblia nos ensina que no livro de Eclesiastes a gente não voltar precipitado, a gente não fazer votos de tolo, porque quantas vezes que nós queremos sair correndo na frente para como se o problema fosse resolver. Precisamos parar, respirar e só assim, então, para nós podermos ir adiante. Não adianta, meu irmão, não adianta, minha irmã, você ficar desesperado com o problema que você está vivendo. Essa situação que hoje você se encontra, você talvez ache que é para o seu fim. Mas este é um propósito de Deus, do qual nem eu, nem você consegue entender agora. Mas a Bíblia também nos ensina que o fim das coisas são melhores do que o quê? O começo. Se você está passando por esta prova, por esta angústia, tenha certeza que a vitória ela vai ser muito maior e melhor do que aquele que você não espera. Precisamos aprender a confiar em Deus. Ele ainda tem o controle de nossas vidas nas mãos. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes 5, que diz assim o subtítulo: A loucura de voto precipitados. Eu já fiz, meus amados, votos precipitados. Quando estava no outro ministério, passava-se um envelope todo instante, faz um voto, e você acaba o quê? Pegando aqueles envelopes e não o cumprindo. Só que eu costumo dizer hoje, depois que eu aprendi, que o quê? Nós não temos que fazer voto por causa do homem. Não, não faça isso. Faça voto somente com Deus. O voto com Deus, esse tem um retorno grande. Mas o voto com o homem, meu amado, só que para o mundo espiritual, quando eu e você fazemos o voto, falamos, não, poxa, que eu vou fazer. Para o mundo espiritual sente muito efeito. E precisamos honrar o que nos diz. Diz assim, guarda o pé. Está mandando nós fazer o quê? Guardar o pé. Quem é que anda descalço? Você anda descalço? Nas ruas, pisando para lá e para cá? Ou você anda de sapato, chinelo, bota? Não, a gente está guardando os nossos pés. Ninguém é louco de sair na rua descalço. Não. Nós andamos protegidos. E aqui está nos ensinando que guarda o pé. Quando entrares aonde? Na casa de Deus. Precisamos guardar o pé quando entrarmos aonde? Na casa de Deus. Porque talvez nós não damos importância para aquela igreja que o Senhor consagrou para chamar o quê? Lugar de oração. E muitas vezes nós não queremos guardar os nossos pés ao entrar na casa de Deus. Não. Nós achamos que já podemos entrar de qualquer jeito, de qualquer maneira. E diz mais,
chega-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício do que de tolo. Então, ao chegar à casa de Deus, eu preciso guardar os meus pés, mas é na hora do que? De falar. Nós temos que ouvir mais. Foi por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para que a gente possa ouvir mais e falar menos. Mas quantas vezes nós conhecemos pessoas, as pessoas saem precipitadamente, desesperadamente, correndo no falar, como se fosse bem melhor do que o quê? Do que ouvir. Pois não sabe que fazeis o quê? Mal. No 2 fala, não te precipite com a tua boca, nem o teu coração, em se apressar a pronunciar palavra alguma de Deus. Quantas vezes que nós queremos, na casa de Deus, nos precipitar em falar demais, em falar com Deus, não, Senhor, sabe o que é? Essa situação que eu estou vivendo agora está muito difícil, tá, Pai? Está muito complicada essa situação, mas eu vou fazer assim, eu vou fazer um voto, eu vou buscar mais o Senhor durante a madrugada, eu vou voltar, fazer um voto com o Senhor, eu vou orar mais, eu vou fazer um voto com o Senhor financeiramente, sabe? Eu vou devolver o meu dízimo, vou devolver uma oferta alçada, vou devolver aquilo que o Senhor me deu em dobro. Senhor, sabe aquela causa que está para sair? Eu vou voltar para o Senhor. Se a minha causa sair, eu vou dar um dízimo e uma oferta. Aí sua causa sai, meu amado, minha amada. E sabe o que você faz? Vai embora. O voto de Deus, você não honra. E Deus ficou ali o quê? Te esperando. Sabe por que tem muitas bênçãos em nossas vidas, que elas não vêm até nós? Porque Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. Deus, Ele sabe de tudo, o quanto eu e você precisamos. Deus sabe de quanto nós necessitamos. É por isso que tem muitas bênçãos que não chegam até nós. É por causa disso. Nós fazemos um voto com Deus, nós se precipitamos em falar com Deus e voltamos. Quando Deus nos abençoa, tchau, acabou. Você lembra de Ana? Ana fez um voto que se ela fosse mãe de um menino varão, ela ia dar onde? Na casa do Senhor, para que o servisse em todo o seu tempo. E Ana foi fiel. Ana foi fiel, que devolveu o seu filho Samuel, que foi um grande profeta na Bíblia. Devolveu Samuel à casa de Deus. Será que você, meu irmão, minha irmã, tem dado crédito ao voto que você fez? Será que você tem obedecido ao que Deus fala aos nossos corações? Você lembra de Sansão? Sansão tinha poder para destruir qualquer exército, mas por causa de uma mulher, ele não foi fiel no voto, em ficando o quê? Em silêncio, em ficando quieto. Ele não foi fiel e perdeu o quê? Acabou morrendo sem forças. Deus, vamos lá de novo no 2, não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresente a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus estás nos céus e tu na terra, portanto, sejam pouco as tuas palavras. Quantas vezes que nós queremos falar, e nós não agimos um terço daquilo que nós falamos. Quantas vezes que nós só pensamos em falar, e não deixamos de ouvir a voz de Deus. Porque do muito trabalho vem os sonhos, e do muito falar, palavras nécias.
Aquele sonho que você tem, ele só pode ser construído de uma forma. Você vai o quê? Trabalhar. Não tem outra solução. E de você muito falar, vai vir as palavras o quê? As palavras nécias. O que são as palavras nécias? São essas palavras que não têm serventia para nada. Você conhece aquele ditado que tem no mundo? Que diz assim: quem fala demais dá bom dia a cavalo. É honesto, né? Não tem como não ser honesto. E no 4 diz: quando a Deus fizerdes algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. Cumpre o voto o que fez. Meu amado, se você não pode fazer um voto, você não é obrigado a fazer nenhum voto, não. Mas se você fizer um voto, trate em cumprir com o nosso Deus. Tarde em realizar. Deus não se agrada daquele voto de tolo que você fala no momento do calor da emoção e você não acaba agindo. Temos que fazer o voto a Deus e ser fiel a Ele. Como Ele é fiel a mim, como Ele é fiel a você. Não podemos deixar de não cumprir o voto que foi feito à casa do quê? A casa de Deus. Muitas vezes você quer se livrar daquele problema e você faz um voto. Deus restitui, Deus sara, Deus cura e você acaba não fazendo o quê? O que havia prometido. A Bíblia está nos ensinando, cumpre o voto que fez. Você precisa fazer um voto e cumprir. Não fique achando você que isto, para Deus, é um grande impedimento. Não. Deus, Ele sem você, Ele continua sendo Deus. Você com Deus, Ele continua sendo Deus. Agora eu sem Deus não sou absolutamente nada. Você gostaria de ser enganado? Você gostaria que alguém fizesse um voto contigo e você não cumprisse? É muito difícil, né? Palavra, ela tem poder. Cuidado com a tua palavra. Cuidado com o teu linguajado. Cuidado com as pronúncias que você solta. Quando a Deus fizerdes algum voto, não tarde em cumpri-las, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fez. Melhor é que não vote do que vote e não o cumpra. Precisamos acreditar, precisamos aprender a confiar, porque Deus não se zomba nem se deixa escarnecer. Não faça voto porque o seu amigo fez, porque o seu irmão da igreja fez, porque fulano está fazendo, eu vou fazer. Não. Faça um voto entre você e Deus. Mas, pastor Fábio, o voto tem valor? Quando você faz de todo o seu coração e a cumpre, mas tem um valor grande, com certeza. E o voto financeiro? Ele tem valor? Eu posso ofertar quanto eu quiser? Não. Desde que quem está ali fazendo o voto, vamos supor, na igreja, a igreja faz um voto com R$50 para ajudar na ajuda do aluguel. Opa, então eu vou ser fiel com R$50, eu vou me comprometer com este voto durante tanto tempo. Você está sendo um voto que foi ofertado e você está dando um valor. Eu não tenho R$50, então não pegue, não faça esse voto, não faça. Não atraia maldição para a sua vida, atraia prosperidade, atraia as coisas de Deus com ordem e decência. Amém, meus amados? Melhor é que não vote do que vote e não cumpre. Não consista que a tua boca te faça o quê? Culpado. Nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Porque razão iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as tuas obras das tuas mãos.
Então vocês observam que com a tua boca ela não se sinta o quê? Culpado. Puxa, eu não devia ter feito esse voto. Por que foi que eu fiz? Por que foi que eu peguei? Por que eu não fiz? Não se sinta culpado. A fim do mensageiro, aqui nesta noite, o mensageiro de Deus sou eu para a sua vida. Deus está falando, o mensageiro está aqui trazendo a mensagem. Será que Deus não podia se irar? Porque você está sendo avisado, meu irmão. Você está sendo advertido. Você aqui só ouve e pega se você assim o quiser. Porque, como a multidão dos sonhos da vaidade, assim também muitas palavras tu, porém, teme a Deus. Como eu disse, no mundo espiritual, um voto nosso, uma palavra que nós pronunciamos, ela tem muito efeito. Ela tem muito efeito. Eu aprendi com um amigo nosso, pastor Félix, aquele abraço, beijo, pastor, que ele dizia que cada palavra que eu e você fala, sai um espírito junto, seja ele para o bem, seja ele para o mal. Temos que vigiar a nossa boca. Amém, meus amados? Que nesta noite o Senhor possa te guardar, te livrar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Meu Pai, nesta noite, Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por esta palavra, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque sem ti eu nada sou. O Senhor é o meu Deus, é o meu Pai, é o meu ajudador. Obrigado, ó Pai, por nos advertir que quando formos para voltar, que nós possamos fazer um voto com o Senhor e a cumprir. Ah, meu Deus, nos perdoa, Pai, pois somos homens, mulheres, falhos, homens pecadores, homens ingratos ao Senhor. Oh, Senhor, sabemos que sem Ti nada eu sou. Não, eu necessito do Teu perdão, necessito da Tua ajuda. Livra, salva este meu irmão, esta minha irmã que nos assiste, que nos ouve. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém. Amém, meus amados. Fiquem todos com Deus nessa noite. Tenham todos uma boa noite segunda-feira. Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? A vitória nossa é do povo de Deus. Nunca maltrate alguém quando você estiver subindo, porque o dia poderá encontrar quando estiver descendo. Que o grande amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todo sempre. Você que crê, diga amém. Amém, meus amados? Um beijo no coração, sintam-se todos abraçados pelo poder do Espírito Santo. Amém.